quando somos gratos a Deus, quando falamos com Ele através da Sua palavra, quando declaramos o que está escrito na Bíblia, as palavras de Deus, a sua fé é fortalecida. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é o tipo certo de temor. E a passagem está no Salmo 118, dos versos 1 a 6, que diz: Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Esse salmo é lindo demais. E o salmista diz aqui que nós devemos adorar a Deus com ações de graças por sua bondade, declarando que o seu amor dura para sempre. Enquanto ele adora a Deus e fala de alguns dos seus maravilhosos atributos, a sua fé está sendo fortalecida. Observe uma coisa interessante aqui no Salmo 118:5, no verso 5. O salmista nos diz que, na angústia que ele estava, ele clamou ao Senhor. Mas olha só, ele só fez isso depois de ter adorado e louvado ao Senhor, nos versos 1 a 4. Pelos mesmos atributos que pediu para que Deus demonstrasse enquanto clamava em sua desolada situação. Ele prossegue declarando no verso 6: o Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? E eu te pergunto, por que deveríamos temer a algo? Se o Deus Todo-Poderoso está conosco, e Ele está, então o que podem meros seres humanos nos fazer? Nós precisamos definitivamente entender o quanto Deus é grande e o quanto os nossos inimigos são pequenos se comparados a Ele. Você que está me ouvindo hoje pode estar aí preocupado com o que o homem seja capaz de fazer contra você. Você pode estar aí apreensivo com a ideia de que o homem vai tirar o seu emprego, que o homem não vai dar o que você está precisando. Olha só, o homem pode tratar você injustamente ou rejeitá-lo de alguma forma. Você pode estar preocupado aí com o que o homem vai pensar ou dizer a seu respeito. Eu encorajo você a adotar uma postura diferente, a você estar mais preocupado com o que Deus pensa de você do que com as pessoas. Muitas pessoas vão falar sobre você, vão pensar mal de você, vão lhe criticar. Inclusive eu sou muito criticado. Às vezes eu recebo críticas até pesadas. Pessoas falam assim: o que esse cara aí está falando? O cara não é formado em teologia, ele não fez curso nenhum, ele não congrega em nenhuma igreja. De onde ele está tirando isso? O que ele está falando? Ele não tem autoridade para falar isso. Normalmente são os religiosos de plantão que me criticam. E eu não estou nem aí. Não estou nem um pouco preocupado com a crítica de homens. Porque na verdade a autoridade foi me dada não por homens, mas pelo próprio Espírito Santo. Eu sou apenas um veículo de graça usado por Deus. E eu não preciso ter títulos para falar dele. Eu preciso apenas expressar o meu amor por ele, para que outras pessoas o conheçam em espírito e verdade. Simples assim. A partir do momento que você sabe a verdade sobre si mesmo, que você conhece quem você é em Cristo,
Você não está nem aí com a crítica das pessoas. Pessoas vão te apontar, pessoas vão falar de você. Não se preocupe com isso não. Olhe para Jesus, olhe para Deus. E outra coisa, se você tiver que ser corrigido em algo, que Deus o corrija, que Deus o discipline. Às vezes ficamos receosos com a opinião dos outros, querendo nos criticar e também nos corrigir. Sempre fale para Deus como eu falo: Senhor, se tiver algo para disciplinar no meu coração, se tiver alguma coisa para vir à tona, para que eu tenha que trabalhar isso em meu coração, para me tornar uma pessoa melhor, me tornar cada dia mais parecido com Cristo, me revela, Senhor, e me ajuda a combater isso. E sempre aparece algo que nós temos que polir. E isso vai acontecer até a volta de Jesus. Agora, eu te encorajo mais uma vez. Pare de se preocupar com a opinião dos outros. Pare de se preocupar com o que os outros acham de você. Quando nos recusamos a temer o homem, mas em vez disso tememos o Senhor, e esse temor não é um temor de medo, mas sim de obediência por amor a Ele. Quando nós fazemos isso, então Deus ele se move de uma forma plena em nosso favor, para que qualquer coisa que o homem tente nos fazer jamais nos prejudique de forma permanente. Os maus, eles podem vir contra nós por um caminho, mas terão de fugir da nossa presença por 7 caminhos, conforme diz em Deuteronômio 28:7. Por algum tempo, pode parecer que alguém está se aproveitando de você. E acho que eu estou falando com muitas pessoas aqui agora. Mas se você permanecer com os olhos em Deus e continuar a adorá-lo, mantendo o seu modo de falar em linha com a sua palavra, finalmente Deus ele vai te recompensar de alguma forma e você vai ser justificado de alguma forma. Na verdade, você já é justificado em Cristo Jesus. Nós servimos um Deus de justiça e nós somos justos em Cristo. Então fiquem em paz. Algo que nós precisamos fazer é descansar dos cuidados conosco e lançar as nossas ansiedades e preocupações sobre o Senhor. Se a nossa confiança estiver firmada em Deus, ninguém se aproveitará de nós, pelo menos não por muito tempo. Deus é incrível e maravilhoso, e Jesus morreu para que tivéssemos uma vida incrível, uma vida sem limites. E nós somos muito abençoados em Cristo Jesus. Conheça a sua verdadeira identidade. Se aproprie de quem você é em Cristo Jesus e caminhe. Portas irão se abrir para você. Você vai ter acesso às bênçãos. Se fechar uma porta, outra vai se abrir. E se não existe porta, Ele vai abrir uma para você. Então eu te pergunto, você se encontra aí aflito e com medo de pessoas? Faça o que o salmista fez. Coloque o seu foco na misericórdia e na bondade de Deus. E anime-se em saber que Deus está do seu lado e que Jesus mora em você através do Espírito dele. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, graça, misericórdia, paz. Senhor, muitos dos teus filhos e filhas que estão aqui comigo estão aflitos com medo de pessoas. Que através desta mensagem e do salmista Davi, eles entendam, Senhor, que eles têm que colocar o foco na sua misericórdia, na sua bondade e se animar, porque o Senhor está com cada um deles. Muitos deles, Senhor, já estão passando por situações de preocupação, ansiedade e preocupado com o que os outros acham ao respeito deles. Que eles entendam, Senhor, que o que interessa é o que o Senhor acha ao nosso respeito e que eles entendam também e tenham a revelação de quem eles são verdadeiramente em Cristo Jesus, para que vivam vidas plenas e extraordinárias, que sejam conduzidas pelo Teu Santo Espírito. Como diz na Tua palavra, Senhor, os maus podem vir contra nós por um caminho, mas terão de fugir da nossa presença por 7 caminhos.
Seremos perseguidos nesta vida. Seremos apontados, julgados, criticados. Mas, Senhor, nós renunciamos tudo isso e nos apropriamos de quem nós somos verdadeiramente em Cristo Jesus, da verdade que nos liberta. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus
tome conta do seu coração. E essa bondade, esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você, e vai receber dele tudo o que ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora ele fortemente e receba tudo o que ele é, e entregue para ele tudo o que você tem aí que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Pega essa chave hoje. Muitos dos problemas que enfrentamos dos relacionamentos ocorrem por estarmos desequilibrados. E muitas vezes esse desequilíbrio é resultado simplesmente
do fato de estarmos exaustos, cansados. Quando estamos totalmente esgotados, reagimos às pessoas de um modo diferente do que fazemos quando estamos plenamente descansados. E nós temos a tendência de reagir de forma emocional e nos magoamos com facilidade. Ficamos assim hipersensíveis e é mais provável que nos irritemos com a mínima coisa que dê errado. Até a nossa capacidade criativa se esgota quando estamos excessivamente cansados. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. E a passagem que eu queria partilhar com você hoje é 1 Reis 19, 1-3. E o tema do devocional é Mantenha o seu equilíbrio. Vamos à passagem. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Meu amado irmão e irmã, olha que loucura. Por que um homem como Elias, que no dia anterior havia feito 450 profetas de Baal, de tolos, e depois havia assassinado pessoalmente cada um deles, de repente se permitiria se sentir tão intimidado pelas ameaças de uma mulher solitária chamada Jezabel, a ponto de fugir com medo? Eu duvido muito que Jezabel fosse tão temível que Elias tivesse que fazer aquilo. Eu creio que ele reagiu de uma forma tão desequilibrada. Sabe por quê? Porque ele estava esgotado. Assim como Elias, ficamos vulneráveis à depressão e ao desânimo. E eu sei isso por experiência própria, que a minha fé é afetada quando eu estou muito cansado. E é até difícil querer orar nessas ocasiões. Em muitas famílias de hoje, tanto o marido quanto a mulher precisam trabalhar em tempo integral apenas para sustentarem a eles e a seus filhos. E depois de trabalhar o dia todo, eles têm de ir para casa e cuidar dos filhos, preparar as refeições, lavar a roupa, cuidar da casa, fazer compras de mercado, cuidar do jardim, pagar contas e por aí vai. Mais cedo ou mais tarde, eles poderão ficar esgotados. Conheço também vários cristãos que frequentam algum tipo de denominação, que assumem vários compromissos dentro da igreja, achando que dessa forma estão servindo a Deus, mas dentro do evangelho de obras, e assumem vários compromissos, ficando esgotados. Embora muitas dessas atividades sejam boas, pode ser que nem todas elas sejam compromissos dirigidos pelo Espírito. Se as pessoas não tomarem cuidado, podem acabar tentando fazer tudo para todos e vai deixá-las esgotadas. Elas podem começar a achar que estão desabando, porque em todo lado para onde olham, alguém quer que elas façam alguma coisa. Entenda que servir, ajudar na comunidade, é uma parte muito importante. É algo muito gratificante de fazer. É um dever de todo cristão servir. Mas nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito e simplesmente entender que podemos fazer algumas coisas, mas não podemos fazer tudo. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Hoje, da mesma forma, eu tenho muitos compromissos
Sou extremamente ocupado, mas eu aprendi a ter equilíbrio nessa área. Nós precisamos cortar algumas coisas das quais, na verdade, não queremos nos livrar, mas que nos causarão problemas se não permitirmos que Deus as corte. Em alguns casos pode significar abrir mão, às vezes, de um segundo emprego. Talvez digamos a nós mesmos que aceitamos aquele emprego por nossa família, mas a verdade talvez seja que nossa família precisa mais de nós do que do dinheiro que poderíamos ganhar para ela. Deixa essa história de Elias que eu li para você em 1 Reis 19, 1-3, que lembre da importância de manter o equilíbrio em todos os aspectos da sua vida, seja físico, mental, emocional, social e espiritual. Deus já nos abençoou em Cristo, mas para receber e desfrutar disso e administrar com sabedoria essas bênçãos que já são nossas, você precisa estar forte e revigorado e não estressado e esgotado. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz. Senhor querido, amado, muitos irmãos e irmãs que estão comigo aqui estão vivendo vidas extremamente estressadas. Vários compromissos, várias preocupações, achando por vezes que estão correndo atrás, vamos dizer assim, Senhor. Que eles tenham consciência e aprendam com esta passagem de Elias, que eles podem ficar esgotados, cansados, exaustos, e com isso estão reagindo muito mal aos seus relacionamentos. Muitos casamentos estão abalados, Senhor, por causa disso. Muitos relacionamentos entre pais e filhos, amigos, estão destruídos por causa do cansaço, do estresse. Que eles entendam, Senhor, que não é pela força deles, mas sim pela tua força através do teu Espírito. Eu declaro na vida dos meus irmãos e irmãs nesta manhã, Senhor, que eles tenham plena revelação do amor de Jesus para que vivam toda a sua plenitude, Deus. Para que tenham vidas equilibradas, de paz, de amor, de harmonia, e não esgotadas e exaustas. Que eles comecem a olhar para ti, Senhor, e tirar os olhos de si mesmo, mantendo assim o equilíbrio em todas as áreas das suas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, não importa o que as outras pessoas possam pensar. Servir a Deus e segui-lo realmente é a única maneira de viver uma vida realizadora e vitoriosa. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. E o tema do devocional de hoje é Serviremos ao Senhor. E a passagem está em Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz: Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Nos dias de Jesus, muitos líderes acreditavam nele, mas não confessavam a sua fé aos outros. Eles temiam ser expulsos da sinagoga se levassem a público sua crença em Jesus. Foram impedidos de ter um relacionamento com Cristo porque eram viciados em aprovação. E embora quisesse ter um relacionamento com o Senhor, eles amavam mais a aprovação dos homens. E isso é muito triste. Mas isso acontece até nos dias de hoje. Agora Josué, por outro lado, ele foi corajoso
com relação à sua fé em Deus. E ele declarou: eu e minha família serviremos ao Senhor. Seja como Josué e decida que você e a sua casa servirão ao Senhor. Siga a Deus e não as pessoas. Os líderes dos dias de Jesus sabiam que ele era verdadeiro. Eles acreditavam nele, mas o amor deles pela aprovação das pessoas não permitiria que tivessem um relacionamento genuíno com ele. E imagino o que aconteceu com as suas vidas. O que eles perderam por dizer sim às pessoas e não a Deus. Eu imagino quantos deles nunca foram mencionados na Bíblia novamente. E eu fico me perguntando se caíram no esquecimento e nunca realizaram seus destinos, porque amaram a aprovação dos homens mais do que a aprovação de Deus. Quantos deles desperdiçaram suas vidas desrespeitando a si mesmos por serem homens que queriam agradar a homens? Reflita sobre isso. Agora, algo que é muito importante. O que é servir ao Senhor? Muitas pessoas acham que servir ao Senhor é você estar numa denominação, lavar o banheiro da igreja, ministrar numa escola bíblica, fazer pregações, transmitir mensagens pela internet, seja lá o que for que você faça. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós o sirvamos, não para dizer que nós servimos Ele, mas sim porque nós o amamos. Primeiro vem o amor. Nós servimos o nosso Pai por amor e não por obras, não por obrigação, mas porque nós temos prazer em fazer isso. E para isso você tem que ter a revelação profunda do amor de Deus. Nós precisamos entender que nem todos vão gostar de nós. Se vivermos nos preocupando com o que as outras pessoas pensam, jamais correremos riscos ou ampliaremos nossos horizontes para alcançar novas esferas da vida. Abriremos mão de nossos sonhos. E Satanás é um ladrão de sonhos. E ele age através de pessoas que são egoístas o bastante para roubar os nossos sonhos a fim de realizar os seus. Eu sou prova viva disso. Quantas pessoas no meu passado seguem hoje o meu canal O Mundo Precisa Mais de Deus ou minhas redes sociais? Sinceramente, eu não vejo praticamente ninguém. Se eu fosse me preocupar com o que os outros pensam, eu não chegaria aonde eu cheguei hoje. E as pessoas que se afastaram de mim, eu oro por elas para que elas tenham um encontro genuíno com Jesus como eu tive. Eu não me preocupo com o que elas pensam sobre mim, nem um pouco. Mas sim eu foco no que Deus pensa sobre mim. Não permita que ninguém roube de você o que Jesus morreu para lhe dar. A liberdade de seguir a direção do Espírito Santo para você ser um indivíduo como Ele quer. E à medida que você segui-lo, eu garanto que Ele vai te conduzir a uma vida incrível e recompensadora. Assim como Josué, tome a decisão pessoal e deliberada de servir ao Senhor e sempre declare com ousadia: eu e minha família serviremos ao Senhor. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, graça e misericórdia. Senhor, estamos hoje aqui com a passagem de Josué, que disse ousadamente, apesar de todos os contratempos que ele vivia, ele disse que ele e a família dele serviriam a ti. Assim como ele, nós que estamos aqui, Senhor, decidimos isso também. Nós não estamos preocupados com o que as pessoas pensem ou vão pensar de nós, mas sim estamos focados, Senhor, em obedecê-lo por amor e servir a ti, focados totalmente no teu amor e graça, para que nós sejamos veículos de graça na vida das pessoas. Aquelas pessoas, Senhor, que falam de nós, que nos apontam, nós oramos por elas,
que elas tenham a revelação do amor de Jesus, para que vivam toda a plenitude sua, Senhor. Que um dia eles tenham um encontro pessoal com o Senhor. Seja como for, através de pessoas, através de uma pregação, ou através até das circunstâncias difíceis que eles podem passar. Mas que eles tenham um encontro contigo e vivencie esse amor, Senhor, que muda todas as realidades. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela nos diz que Deus é um ser espiritual e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, como diz em João 4:24. Jesus explicou que algumas pessoas não ouvem a voz de Deus porque não acreditam nele e assim não possuem a sua palavra viva em seus corações. Ele nos ensinou que precisamos nascer de novo para ouvirmos a voz de Deus. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é ouvindo a voz mansa e suave de Deus. E a passagem está em 1 Reis 19:12, que diz assim: Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Ei, glória a Deus, que coisa linda essa passagem. Olha só, eu fiquei muito fascinado quando eu aprendi que alguns cavalos, eles têm o que os treinadores chamam de rédeas de ouvido. Já ouviu falar disso? Olha só, embora a maioria dos cavalos seja guiada e conduzida por uma correia ajustada ao arreio em sua boca, alguns cavalos mantêm um ouvido voltado para a voz do seu dono. Um ouvido fica aberto aos avisos naturais e o outro sensível ao treinador de sua confiança. Olha só, Elias, ele precisava ouvir a Deus. E felizmente ele tinha um ouvido atento à voz do Senhor, embora as circunstâncias o assustassem. Ele havia tido uma vitória tremenda, mas depois ele fugiu para salvar a sua vida. Escondeu-se em uma caverna e orou a Deus pedindo para morrer. Conhecendo a necessidade de Elias, Deus lhe ensinou uma maravilhosa lição sobre o som da sua voz. Enquanto Elias esperava em Deus, ele demonstrou o seu poder através do vento, do terremoto e do fogo. Mas Deus não estava nessas coisas. Em vez disso, ele falou com Elias com uma voz mansa e suave e deu instruções para a próxima missão de Elias. Mais tarde, se você der uma olhada neste capítulo, você vai ver que Elias obedeceu à voz mansa e suave do Senhor. A história de Elias nos ajuda a entender como podemos ouvir a Deus quando precisamos de direção. Deus, ele não restaurou a confiança de Elias com uma manifestação do poder exibicionista e radiante, embora ele já tivesse provado que era capaz de fazer isso. Em vez disso, Deus falou com seu profeta através de uma voz mansa e suave. E ele ainda opta por se comunicar diretamente com seus filhos através de um sussurro bem no fundo do espírito deles. Olha o que diz em João 3, de 7 a 8. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quando nascemos de novo, o nosso espírito ele passa a viver para ser sensível à voz de Deus.
Nós ouvimos o seu sussurro, embora não possamos dizer de onde ele vem. Os nossos ouvidos passam a estar sintonizados para ouvir a voz do nosso Mestre. Ele sussurra para nos convencer, para nos corrigir e para nos dirigir com uma voz mansa e suave dentro do nosso coração. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por tudo que tu és, pelo teu amor e graça. Senhor, hoje aprendemos com Elias. Nós vemos aqui, Senhor, nesta passagem de 1 Reis 19:12, que o Senhor falou com Elias através de uma brisa suave em seu coração. Não foi de uma forma brusca, mas de uma forma suave. E eu sei, papai, que tem muitos irmãos e irmãs que ainda não ouvem essa voz suave em seus corações. Estão cheios de tribulações no coração. Estão cheios de incredulidade, de religiosidade e não conseguem ter um relacionamento contigo. Que eles entendam, Senhor, que eles precisam se aquietar, que eles precisam limpar os seus corações, que eles precisam se libertar definitivamente da antiga natureza e viver um novo homem nascido em Cristo Jesus, para ouvirem a sua voz, o sussurro do Espírito, e vivam segundo a sua direção. Senhor, muito obrigado por tudo que tu és, pelo teu amor e graça, e por nos dar o teu Espírito para falar conosco sempre com uma voz mansa e suave dentro do nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha só, a chave para a valorização e a dignidade é saber quem nós somos em Jesus. Quando nós tomamos conhecimento disso de uma forma plena, não nos resta nada a fazer senão nos maravilharmos diante do Senhor e dar-lhe graças e louvor pelo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é o primeiro passo para a plenitude. E a passagem está em 2 Reis, capítulo 4, dos versos 1 a 7, que diz: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e paga suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Oh, glória a Deus! Que coisa linda isso aqui!
Assim como essa viúva pobre que nós lemos nesta passagem, nosso primeiro passo para a plenitude, sabe o que é? É reconhecer que estamos vazios. Todos somos vasos vazios. Nenhum de nós possui algo que tenha qualquer valor, exceto o poder de Deus que habita em nosso interior, para que flua. O que temos a oferecer a Deus? O que temos? Nada. Deus não está necessitado. Ele não precisa de você ou de mim. Ele pode fazer o seu próprio trabalho sem nós. Não somos indispensáveis. Não faço esta observação para deixar eu e você deprimidos ou para fazer com que nos sintamos mal acerca de nós mesmos. Não. Mas para lembrar que ser usado por Deus é um grande privilégio e uma honra e não um direito. Nós temos valor, mas apenas o valor que o Senhor nos dá por causa do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Não temos nada em nós mesmos e de nós mesmos. Em Cristo existimos e temos todas as coisas. Mas em nossa carne não há nada que tenha qualquer valor ou dignidade. O que nasce da carne é carne e de nada nos aproveita. Quando eu comecei o meu ministério online, eu queria muito ajudar as pessoas. O Senhor falou comigo de uma forma muito clara. Quando você estiver vazio de si mesmo, a ponto de tudo que restar em você seja a capacidade de depender do meu espírito, quando você tiver aprendido que tudo que você é o que vem de mim, eu vou fazer com que muitas pessoas te encontrem. E eu vou ser através de você. Eu vou encher o seu vaso vazio. Esvaziarmos de nós mesmos não é fácil. E não acontece depressa. Passei muitos anos me perguntando se algum dia eu chegaria ao ponto de manifestar uma humildade em vez de orgulho. Ou ser totalmente dependente de Deus em vez de ser independente. De confiar totalmente na força do Senhor em vez do poder humano. E se você sente o mesmo, eu quero te encorajar nesse devocional, dizendo que desde que você não desista, você está fazendo progresso. É um processo. Pode parecer que chegar ao ponto que você deseja está demorando uma eternidade. Mas olha o que diz em Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se perseverarmos e formos sinceros com relação à nossa maturidade espiritual, finalmente seremos como essa mulher de 2 Reis 4:1-7, vazios de nós mesmos e prontos para sermos usados por Deus para cumprir os grandes propósitos que Ele tem para a nossa vida. Que esta mensagem tenha falado de forma profunda ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por tudo que Tu és, pela Tua graça, pela Tua paz, pelo Teu amor. Senhor, hoje nós falamos sobre o primeiro passo para viver toda a plenitude que o Senhor oferece. É esvaziarmos de nós mesmos. É nos tornarmos vasos vazios para sermos enchidos pelo Teu Espírito Santo. Senhor, na Tua palavra diz que começou uma boa obra em nós e que o Senhor vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muitos aqui estão nesse processo, Senhor, mas estão achando que está demorando uma eternidade para que algo aconteça. Que eles entendam, Senhor, que é um processo, é um progresso dia a dia, de fé em fé e de glória em glória. E que eles perseverem nessa caminhada, pois assim eles realmente se esvaziarão totalmente de si mesmos, vivendo toda a plenitude sua, onde o Senhor vai enchê-los para que eles cumpram os seus propósitos aqui nesta terra, Senhor.
para honrar e glorificar o teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Será que nós precisamos ter uma palavra específica da parte de Deus antes de tomarmos qualquer atitude? Você acha? Eu creio que não. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje: palavras e atos. E a passagem está em 1 Crônicas 17, dos versos 1 a 4, que diz: O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vá dizer ao seu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Olha só, meu irmão, minha irmã, esta passagem é muito poderosa. Davi, ele queria construir uma casa para Deus. E o profeta Natã lhe disse para fazer tudo o que estava em sua mente, porque Deus era com ele, conforme nós lemos. E naquela noite, porém, Deus falou com Davi através de Natã e deu instruções dizendo que Davi não deveria construir a sua casa, mas que um de seus filhos o faria. Parece-me que a regra geral com relação à nossa tomada de atitude é simplesmente seguir o nosso coração, a nossa mente, a não ser que Deus nos dê uma palavra específica. Lá em Provérbios 3,6 diz para reconhecermos Deus em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Reconhecer Deus significa nos importarmos com o que Ele pensa. Agora, nunca nos é dito das Escrituras que precisamos ter uma direção específica de Deus antes de tomarmos qualquer atitude. Deus nos dá a sabedoria e Ele espera que nós a usemos. À medida que nós estudamos a palavra de Deus, aprendemos os seus caminhos e Ele espera que os sigamos. Ou seja, Deus nos dá liberdade. Ele acredita em nós e acredita que podemos fazer boas escolhas. Portanto, Ele nos deixa fazer isso. Em todas as nossas orações, nós deveríamos falar ao Senhor que queremos a sua vontade em todas as coisas e depois confiar nele para nos conduzir e guiar. Sabe o que acontece? Eu vejo muitos cristãos, se não a grande maioria, paralisados, esperando uma palavra profética, uma palavra de Deus com uma voz audível para darem passos. Estão esperando um chamado de Deus, que Deus revele o propósito para darem passos. Vão morrer no deserto. Não vão viver os sonhos de Deus. Dê passos, siga o teu coração e peça a condução do Espírito Santo. Se a porta se abrir, entre. Se ela fechar, se você vê que realmente não é esse caminho a seguir, o próprio Espírito Santo vai te mostrar. Recue e tome outro caminho. Agora não fique esperando algo sobrenatural vir sobre você para que você tome uma atitude. Eu vejo cristãos morrendo de frustração. Observe aqui que Davi, ele estava planejando construir uma casa para Deus até o momento em que Deus disse não.
E quando isso aconteceu, Davi imediatamente louvou a Deus por ele ter escolhido um dos membros da sua família e nunca demonstrou nenhuma decepção ou rebelião contra a escolha de Deus. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele queria o que Deus queria. E hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos algo incrível. Jesus morreu, nós morremos com ele, ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, ele subiu aos céus e deixou o Espírito dele habitando em nós. Crie intimidade com o Espírito Santo, converse com ele. O Espírito Santo é uma pessoa e quer te ajudar a caminhar pelos planos de Deus para a sua vida. Mas tome uma atitude de passos. Esse relato com relação à história de Davi, ela foi muito útil na minha vida, na minha caminhada cristã. Porque quando eu conheci Jesus, eu desejava muito a vontade de Deus, mas eu não sabia o que fazer quando Deus não estava falando. E eu aprendi que por termos o seu Espírito em nós e o seu coração, a mente de Cristo, devemos confiar no testemunho interior que sentimos sobre o que devemos ou não fazer. Faça o que você acredita ser o melhor com base no conhecimento que você tem e esteja disposto a mudar quando Deus lhe mostra algo definido. Pegou as chaves desse devocional? Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela paz que excede o entendimento. Senhor, hoje nós falamos sobre palavras e atos e aprendemos com a história de Davi e que fala muito ao nosso coração. Pai, da mesma forma que o Senhor ministrou meu coração de uma forma profunda através do seu Santo Espírito, fale com meus irmãos e irmãs, que nós precisamos dar passos de fé, que nós temos o teu Espírito habitando em nós, nós temos a mente de Cristo, o coração de Cristo, que eles aprendam a confiar no testemunho interior e darem passos, tomem atitudes. Quantos deles aqui, Senhor, estão paralisados e não fazem nada, esperando uma palavra profética ou um sinal para caminhar, Senhor? Que isso seja um despertar em seus corações, que eles aprendam, Senhor, que na Tua palavra diz que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e o Senhor vai endireitar as nossas veredas. Todos nós, Senhor, queremos dar passos de fé, mas muitas vezes paralisamos no tempo, perguntando, será que isso é vontade de Deus? Será que isso não é, papai? Senhor, que sejamos ousados, cristãos ousados verdadeiramente, para darmos passos de fé e caminharmos, Senhor. Se aquela porta não for para nós, ela vai se fechar, mas se for da Tua vontade, vai escancarar. Senhor amado, muito obrigado, porque o Senhor já nos deu uma prova de amor que foi suficiente, que foi ter dado Jesus para morrer numa cruz por nós e através disso selou uma nova aliança. Hoje somos totalmente abençoados em Ti, temos o Teu Espírito e simplesmente, Senhor, precisamos apenas acessar as bênçãos que já são nossas através de Jesus. Que isso seja uma revelação, Senhor, profunda para os meus irmãos e irmãs. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão e irmã, independentemente do que tenha acontecido com você ao longo da vida, ainda que tenha sido abandonado por seu cônjuge, ou sofrido abuso por parte dos seus pais, ou tenha sido ferido por seus filhos ou outras pessoas, seja o que for, se você permanecer no caminho estreito como Deus lhe orienta e deixar todo o seu excesso de bagagem carnal para trás, você encontrará a paz, a alegria e a realização que busca.
Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é: Este é o caminho. E a passagem que eu queria partilhar com você está em Isaías capítulo 30, verso 21, que diz: Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: Este é o caminho, siga-o. Oh, glória! Jesus é o caminho, e ele nos mostrou o caminho onde devemos andar. O Senhor enviou sobre nós o seu Santo Espírito para nos conduzir e guiar no caminho em que devemos andar. O caminho estreito que conduz à vida, e não o caminho largo que conduz à destruição. E aconteça o que acontecer, devemos continuar andando nos caminhos do Senhor. Em Gálatas 6:9, nos encoraja da seguinte forma: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ou seja, a Bíblia não promete que se fizermos o que é certo, colheremos as recompensas imediatamente. Mas ela nos assegura que se continuarmos a fazer o que é certo, seremos recompensados. Deus diz que enquanto a terra durar, haverá plantio e colheita, conforme diz em Gênesis 8:22. Nós poderíamos parafrasear da seguinte forma: enquanto a terra durar, haverá semente, tempo e colheita. Ao andarmos no caminho de Deus, devemos ser pacientes, como o fazendeiro que planta a semente e espera com confiança pela colheita. Ele aguarda ansiosamente para colher os frutos, mas ele sabe que entre o plantio da semente e a colheita haverá um tempo. Ele não fica frustrado por esse processo ordenado por Deus. Deus ele faz uma promessa linda aqui nessa passagem de Isaías 30:21, que uma voz atrás de você lhe dirá: Este é o caminho, siga-o. Então, se você continuar andando no caminho que o Senhor lhe indicou na sua palavra e pelo seu Espírito, você desfrutará de grandes bênçãos, incríveis, maravilhosas, que já são suas através da obra consumada da cruz, tanto nesta vida quanto na eternidade. Portanto, continue andando no caminho estreito, que leva à vida em toda a sua plenitude e abundância. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz, pela tua presença viva em nossas vidas, pelo teu direcionamento através do teu Santo Espírito que em nós habita, papai. Senhor, aqui nesta passagem diz que uma voz atrás de nós nos dirá: Este é o caminho, siga-o. Que a cada dia nós sejamos mais sensíveis a essa voz, Senhor, para darmos passos de fé de acordo com o seu direcionamento. Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito consolador, Espírito ajudador, queremos cada dia nos tornar mais íntimos de Ti, para que o Senhor nos conduza no caminho e na vontade de Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que Tu fazes. Revela a verdade sobre nós mesmos e revela tudo que impede esse relacionamento íntimo que desejamos ter contigo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela está cheia de um poder que lhe é inerente. Quando Deus fala, coisas poderosas acontecem.
Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é o poder da palavra de Deus. E a passagem que eu gostaria de partilhar está em Isaías 55, verso 11, que diz: Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Meu Deus, que promessa incrível! Como nós acabamos de ler aqui em Isaías 55:11, a sua palavra nunca volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito. E quando nós aprendemos a declarar a palavra de Deus, em vez de repetir o modo como nos sentimos, ou de declarar o que achamos, também estamos liberando poder. A palavra de Deus falada por fé, pela boca de um cristão, pode mudar as circunstâncias. Você crê nisso? Eu creio demais. Podemos ter experiências de fatos negativos em nossas vidas, mas a palavra de Deus é a verdade. E a verdade é mais poderosa do que os fatos. Lázaro estava morto. Isso era um fato. Mas quando Jesus, que é a verdade, andou até o túmulo e falou, aquela verdade mudou os fatos. E ao longo dos evangelhos, nós lemos inúmeras vezes sobre pessoas que estavam enfermas e possuídas por demônios e que iam até Jesus. E quando ele falava, os fatos na vida das pessoas mudavam. Eles eram curados, libertos e salvos. Nunca devemos dar aos fatos que envolvem nossas circunstâncias uma dimensão maior do que Deus e o poder da sua palavra. Quando Deus fala, as coisas mudam. Na verdade, Deus falou e tudo o que precisamos fazer é crer no que Ele disse. A sua palavra está carregada de promessas que são para qualquer pessoa que acreditar nelas e agir de acordo com elas. Como pode também ser o seu caso, eu passei por um conjunto de fatos desagradáveis na minha vida. Eu sofri por muitas coisas. Eu estava emocionalmente ferido e sofria de vários distúrbios de personalidade, em consequência de ter suportado uma vida muito complicada no meu passado. Eu tinha uma atitude azeda, ressentida, eu era cheio de amargura, eu não conseguia perdoar com facilidade. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu aprendi a crer e a declarar a sua palavra pela fé. E hoje eu sou livre de todas aquelas coisas que foram definitivamente negativas na minha vida. Deus, ele compara a sua palavra a uma semente. E quando plantamos a semente, declarando-a, orando de acordo com ela, crendo no que ela diz e agindo segundo as suas promessas, ela produzirá o que diz. E Deus nos promete que ela produzirá. Então comece a declarar a palavra de Deus regularmente e creia no que ela diz mais do que crê nas suas circunstâncias. Mantenha firme a sua confissão de fé nele, conforme diz em Hebreus 4,14. E logo você estará compartilhando o seu testemunho de vitória com várias pessoas e mudando outras vidas que passam por situações semelhantes ou até mesmo piores que as suas. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz. Senhor amado, a
palavra tem muito poder. Isso mudou minha vida, Senhor, quando eu entendi o poder de abrir a boca e anunciar a tua palavra e crer no que está escrito nela. Que isso seja, Senhor, uma mudança na vida dos meus irmãos e irmãs, que por vezes até confessam a sua palavra, mas não creem no que está escrito. Que eles aprendam, Senhor, a abrir a boca e falar, porque o Senhor precisa de uma boca que confesse o que está escrito. Senhor amado, a tua palavra é uma semente. Quantas sementes eu já lancei através da minha boca e quantos frutos já vieram para a minha vida, Senhor. E é isso que eu desejo para os meus irmãos e irmãs. Que eles comecem a declarar a tua palavra de forma regular e creiam no que ela diz. Mais do que eles creem hoje no que eles estão vivendo, mais do que eles creem nos seus problemas e circunstâncias. Que eles mantenham firme a confissão da fé em ti, Senhor. E logo, eu tenho certeza, em nome de Jesus, que receberei vários testemunhos de vitória e também pessoas que se levantarão para edificar a vida de outros irmãos através dessa mudança, de confessar o poder da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a viver mais profundamente do que a superficialidade da nossa mente, da nossa vontade e dos nossos sentimentos. Viver profundamente significa ir além do que queremos, do que pensamos e do que sentimos, e viver segundo a palavra de Deus. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é Viva mais profundamente. E a passagem está em Jeremias, capítulo 17, verso 9, que diz: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Presta atenção nesse devocional de hoje. Essa passagem diz, e ela nos ensina, que os nossos corações são mais enganosos que qualquer outra coisa. Enganar a si mesmo é uma das armadilhas do inimigo em que caímos com mais facilidade. E o ego sempre ajuda o ego a conseguir o que quer. Quando temos o forte desejo de ter alguma coisa, nós podemos facilmente nos enganar, dizendo a nós mesmos qualquer coisa que queiramos ouvir. Se a minha vontade deseja algo, a minha mente me dará uma série de motivos pelos quais eu devo obter aquilo. E as minhas emoções certamente produzirão muitos sentimentos que concordam com os desejos da minha vontade. Precisamos estar na presença do Papai em humildade, diante da palavra de Deus e da sua vontade, porque é ali que encontramos as verdadeiras bênçãos. E eu encorajo você a passar um tempo de espera na presença de Deus regularmente, pedindo a Ele que revele quaisquer motivações impuras que possam existir em seu interior. Ore contra o engano, pois Satanás é o grande enganador. E quando acreditamos em alguma coisa que não é a verdade, nós somos enganados. Satanás também procura nos desviar através de pensamentos contrários à verdade. Quando acredita em uma mentira, ela passa a ser verdade para você, mesmo quando não é realmente a verdade. Não confie demais em si mesmo. Entenda que nem tudo o que deseja é o melhor para você. Peça a Deus aquilo que você quer,
mas esteja sempre disposto a mudar se descobrir que não está de acordo com a vontade dele. Por isso é importante você entender quem você é em Cristo, saber que todas as coisas já lhe foram dadas através da obra consumada da cruz, pois assim o próprio Espírito Santo te conduzirá, de uma forma plena, pelos planos de Deus. Se o que você está esperando é vontade dele realmente, no tempo certo isso vai acontecer em sua vida. E se isso não acontecer, então creia que existe algo melhor para você. Acima de tudo, mantenha sua paz e permaneça descansando nele. Deus pode conduzir facilmente o cristão através do Espírito Santo, que não está frustrado e ansioso. Faça como Davi no Salmo 51:6, que ele falou assim: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Quanto mais você realmente conhecer a sabedoria de Deus em seu coração, é menos provável que você seja enganado. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela paz que excede o entendimento, por tudo que tu és, Senhor. Papai, nessa passagem de Jeremias, ela ensina que os nossos corações são enganosos mais do que qualquer coisa. Por muitas vezes também na palavra, Senhor, diz para nós seguirmos o nosso coração. Então isso pode confundir um pouco os irmãos e irmãs que estão comigo aqui agora. Mas eu quero, Senhor, que eles entendam que a partir do momento que eles estão totalmente conectados a Cristo Jesus, através do Espírito Santo, o nosso coração mostra a tua vontade. O nosso coração mostra o que o Senhor quer que nós façamos. O nosso coração ele começa a nos conduzir pela tua vontade. Senhor, que eles entendam da importância de conhecer as suas verdadeiras identidades em Cristo Jesus, para que vivam mais profundamente. Que eles não vivam na superficialidade dos seus sentimentos e emoções, mas que vivam na profundidade do teu Espírito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que você fará nos tempos de angústia? Eu creio que seremos sábios se nós decidirmos com antecedência o que fazer quando a angústia chegar, ou seja, se antecipar a isso. E eu quero te encorajar hoje a decidir permanecer estável antes que a angústia chegue. Decida permanecer na fé e se mantenha fiel ao que Deus está fazendo em sua vida. Mas antes de continuar desse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é Nos Tempos de Angústia. E a passagem que eu gostaria de partilhar com você está no livro de Naum, capítulo 1, verso 7, que diz assim: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Oh, glória a Deus! Quando as dificuldades surgirem, continue louvando a Deus e nunca desista. Não seja surpreendido pela angústia. Jesus disse que no mundo teríamos aflições e provações. Está escrito lá em João 16:33. Mas nós sabemos também que Ele nos fortalecerá e nos capacitará a fazer o que for preciso, conforme diz em Filipenses 4:13. Deus, Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza nos tempos de angústia. Deus conhece aqueles que confiam nele. E Ele já tem um plano preparado para a nossa libertação antes que nossa angústia comece. E a Bíblia nos ensina que somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos ama.
Romanos 8,37. Eu pensei muito no que isso significa e eu creio que uma forma de explicar é: em Cristo, nós vencemos a batalha antes mesmo que ela comece. Você crê nisso? Portanto, nós não temos motivos para ter medo de nada que atravesse o nosso caminho. Você pode ser tentado a pensar que Deus não vai ajudar nos seus momentos de angústia, se você cometeu erros ou foi menos que perfeito, mas isso não é verdade. Tiago 1,5 nos diz que, se pedirmos sabedoria em nossos momentos de provação, Ele nos ajudará sem nos repreender ou nos acusar. Sim, o Senhor, Ele é bom. E felizmente as nossas fraquezas não podem mudar isso. Ele nos ama incondicionalmente e procura um coração que confie nele e que o ame, e não um que tenha um desempenho perfeito. Então confie no Senhor de todo o seu coração e mente, e não se firme no seu próprio entendimento, como diz em Provérbios 3,5. Você pode não saber como o seu problema será solucionado, mas desde que você conheça a Deus e Ele conheça você, você sabe tudo o que precisa saber e ponto final. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo seu amor, graça, pela paz que excede o entendimento, por tudo que tu és em nossa vida, Senhor. Papai, quantos irmãos e irmãs que estão comigo aqui que estão angustiados? Angústia, algo que eu vivi muito em minha vida, mas eu aprendi, Senhor, a entregar a Ti esses momentos e confiar plenamente na Tua ação. Senhor, que eles entendam que eles podem estar vivendo no pior momento de suas vidas, mas de alguma forma isso vai amadurecê-los em fé e vai fortalecer com que eles se conectem ainda mais contigo, Senhor. Eles podem até não saber como os problemas serão solucionados, isso não importa, mas eles têm que conhecer verdadeiramente quem o Senhor é. E quando eles conhecem a Ti, Senhor, e a Jesus, eles conhecem a si mesmos. E com isso, eles vão saber o que precisam saber e mais nada. As circunstâncias, os problemas, as tribulações, aflições, provas, tudo que nós passamos nesta vida, Senhor, faz parte da nossa maturidade cristã, da nossa maturidade em fé, sabendo que Cristo já venceu a batalha antes mesmo que ela começasse. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento.
É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais 2 vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.